Vocês já repararam que física 1 pode ser até difícil, mas você ainda consegue imaginar o que está acontecendo? Um bloco descendo de um plano inclinado, uma colisão entre dois corpos, uma polia puxando uma massa, um pêndulo oscilando. Mesmo quando a conta fica complicada, a cena física ainda está ali na sua cabeça. E em física 2, a coisa fica um pouco mais abstrata, mas ainda assim existe uma certa imagem, né? Você consegue visualizar uma onda se propagando em uma corda, ou um fluido que está escoando dentro de um cano, um gás se expandindo, o calor saindo de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Mas aí chega a física 3 e de repente a física parece que mudou completamente de idioma, né? Você não tem mais bloco, você não tem polia, você não tem pistão, não tem mais corda vibrando, né? Agora o protagonista é algo que você sequer consegue ver, não consegue tocar e nem sente diretamente, né? A gente está falando dos campos elétricos e magnéticos. E talvez seja isso o que faz com que muitos de vocês acabam travando nessa disciplina, né? A física 3, ela não assusta porque o conteúdo em si é difícil. Ela assusta, gente, porque ela exige que você enxergue o invisível, usando uma nova linguagem, usando o cálculo vetorial. E se você chegou nesse vídeo e ainda não me conhece, olá, eu sou o Wallace Elias e esse aqui é o Física com Cálculo. O meu objetivo, gente, com esses vídeos é bem simples. É te ajudar a aprender a estudar física do jeito certo e com o livro certo. E nesse vídeo hoje, eu quero te mostrar por que essa disciplina Física Básica 3 parece tão assustadora no começo, né? E como você pode começar a visualizar a matemática por trás dessa belíssima teoria. Porque quando você entende a imagem por trás das equações envolvidas, a Física 3 ela deixa de parecer um monstro de símbolos soltos e começa a contar uma das histórias mais bonitas da física, né? Ela te explica como que a luz se propaga no vazio, no vácuo. O grande problema de física 3, gente, é que ela costuma chegar no momento muito ingrato da graduação de vocês, né? Muitas das vezes vocês ainda mal saíram do cálculo 2, ainda estão começando a entender o cálculo 3, mal tiveram tempo de digerir o conceito de derivada parcial, ou integral de linha, ou integral de superfícies, ou campos vetoriais, e de repente o seu professor de física básica, ele chega no quadro e escreve uma equação assim. E aí ele fala com a maior naturalidade para vocês. Isso aqui é o fluxo elétrico através de uma superfície fechada. Só que nesse momento, né, a cabeça de vocês, o que acontece? Ela não está entendendo a física por trás dessa equação. Muito pelo contrário. Vocês, nesse exato momento, e aí coloquem aqui nos comentários se alguém já passou por isso, você olha e começa a entender o que é que está acontecendo, né? Você olha e fala assim, peraí, por que essa integral tem um círculo, né? E por que esse elemento de área, ele é um vetor? Por que tem um produto escalar ali dentro? E o que significa uma superfície fechada? E como que tudo isso se conecta à carga elétrica? Vocês perceberam o problema aqui, gente? A disciplina mal começou, né? A física mal começou. E talvez você esteja travando, não é porque você não entende de física. Talvez você está tendo dificuldade porque a equação que o seu professor escreveu no quadro, ele está numa linguagem, numa língua que você ainda não domina. E lá na física 1 e na física 2, muitas vezes, né, a matemática, ela te ajudava a calcular algo que você conseguia imaginar. Já aqui na física 3, o problema é um pouco diferente, porque a matemática envolvida, ela passa a construir a própria imagem mental do fenômeno físico. E quando essa imagem ela não existe dentro da cabeça do aluno, a equação ela parece simplesmente um muro, um obstáculo. Aí aqui é que vem uma virada importante, porque essa parede ela pode simplesmente virar uma janela. O cálculo vetorial ele não precisa ser o grande vilão dessa disciplina, tá, gente? Na verdade, ela é justamente a ferramenta que permite você enxergar aquilo que antes aparecia invisível.
O problema é que muitos alunos aprendem a manipular os símbolos antes de aprender a visualizar o que eles significam. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis trazer, né? Então, eu vou repetir. Muitas das vezes, o problema é que vocês aprendem a manusear os símbolos, sabem fazer as derivadas, as integrais, mas não conseguem entender o que está acontecendo ali de fato. Então, antes de eu falar de Maxwell, antes de eu falar de onda eletromagnética, antes de você decorar fórmulas, você precisa entender duas ideias que mudam completamente a sua relação com física básica 3. Qual é ela? A ideia de divergente e a ideia de rotacional. Bem, quando você começa a estudar campos vetoriais, logo aparece esse símbolo aqui para você, tá? Esse símbolo ele é chamado de nabla, ele é famoso, ele é o operador nabla, tá? E ele, eu sei, ele assusta no começo, tá? Então, assim, é um triângulo de cabeça para baixo, tem um monte de derivadas, mas a gente vai entender um pouquinho melhor ele. Ele parece um símbolo misterioso, tá bom? Quase um hieróglifo matemático, mas a ideia dele é muito mais simples do que parece. Então, atenção. O operador nabla, ele é, na verdade, uma ferramenta matemática que ajuda a gente a extrair informações de um campo vetorial, tá? Na física 3, você tem dois tipos de informações que são fundamentais. A primeira é, esse meu campo vetorial, ele está nascendo ou ele está morrendo em algum ponto? Essa é a ideia de um divergente, tá? Aqui ele vai trazer o conceito de fonte ou sorvedouro. Fonte nascendo, sorvedouro morrendo. Para facilitar isso, na física 3 a gente usa conceitos e ideias. Então, o primeiro conceito é a ideia de uma carga positiva. Então, quando você tem uma carga positiva, essa carga ela vai ser uma fonte de campo elétrico. O campo elétrico vai sair dessa carga para todas as direções. É como se aquele ponto do espaço fosse uma fonte, uma torneira jorrando o campo elétrico. Agora, imagina uma carga negativa. O campo elétrico agora, ele não vai sair da carga, ele vai chegar na carga. É como se aquela carga fosse um ralo. Então, ela está sugando todo o campo que está ao redor dela. Então, guarda essa imagem, tá? O divergente, ele é um detector de fontes e sumidouros, tá bom? Se o campo sai de uma região, significa que a gente tem um divergente positivo. Se o campo entra numa região, significa que a gente tem um divergente negativo. E se a mesma quantidade de campo que entra é a mesma quantidade de campo que sai, então o teu divergente é nulo. Pronto, essa é a ideia. Bem simples. E é aí que isso vai se conectar com a lei de Gauss. Por quê? A lei de Gauss, ela vai estar dizendo o seguinte, na sua essência, tá? Que as cargas elétricas são as fontes do campo elétrico. A carga positiva, ela espalha o campo e a carga negativa recebe o campo. Quando você enxerga isso, aquela integral assustadora que eu mostrei para vocês, ela começa a ganhar um significado físico. Mas o campo ele não serve apenas para sair ou entrar de uma certa região, tá? O campo também ele pode circular. Você vai ver a ideia. Pega a visão aí. E quando a pergunta deixa de ser o campo está nascendo ou está morrendo aqui e passa a ser o seguinte: esse campo ele está tentando girar alguma coisa? Então a gente entra no nosso segundo conceito essencial, o conceito de rotacional. Para facilitar isso, imagina o seguinte: vamos imaginar um rio visto de cima. Em cada ponto da água, você desenha uma setinha mostrando o fluxo desse rio, tá bom? Então, agora imagina que você coloca um pequeno barquinho de papel ou alguma coisa do tipo. Se você colocar esse barquinho e ele andar sem girar, né, ele seguir o fluxo do rio, significa que esse fluido, esse rio, ele é irrotacional. Agora, se você coloca esse objeto e ele começa a girar, tipo como se uma correnteza fosse mais rápida que a outra no rio, você está dizendo que ele tem um rotacional. Então, ele é um campo rotacional. Então, guarda essa segunda imagem. O rotacional, ele diz para a gente que é a tendência que o campo tem de fazer algo girar quando estiver dentro dele. Tudo bem? E na física 3,
Isso parece uma forma muito bonita de quê? Isso parece uma forma muito bonita quando a gente está estudando campos magnéticos. Por quê? Por exemplo, uma corrente elétrica, né? Ela passa por um fio, ela cria um campo magnético, né? Que circula ao redor desse fio. Ou seja, a gente não está mais falando de campo saindo ou entrando. Agora a gente está falando de campo circuitando. E quando você entende essas duas imagens, né? Fonte e giro, a física 3 ela muda de cara. Então, resumindo, o divergente ele mostra onde o campo nasce ou morre e o rotacional mostra onde o campo ele pode circular. Essas duas ideias, pessoal, elas são uma espécie de óculos matemáticos para que vocês possam enxergar os campos que são invisíveis. Entenderam? Já coloca aqui nos comentários se eu conseguir fazer com que essa ideia fique mais simples, tá? Percebe o que aconteceu aqui? Aquelas palavras que pareciam puramente matemáticas começaram a ganhar uma imagem. Então, se você começa a enxergar isso, as leis do eletromagnetismo elas vão deixar de parecer uma coleção de fórmulas jogada ao vento, né? Elas vão começar a parecer peças de uma história. E essa história ela chega no ponto mais alto, que é no final do curso de Física 3, que é quando você conhece as belíssimas equações de Maxwell. Resumidamente, pessoal, as equações de Maxwell, elas organizam o eletromagnetismo de uma forma extraordinária. Elas são compostas por 4 equações. Você tem a lei de Gauss para o campo elétrico, a lei de Gauss para o magnetismo, a lei de Faraday e a lei de Ampère-Maxwell. Essas 4 equações juntas, elas descrevem todo o eletromagnetismo. Então, a lei de Gauss, para o campo elétrico, ela vem para dizer que cargas elétricas são fontes de campo elétrico. A lei de Gauss para o campo magnético, ela diz algo muito curioso. Não existem monopolos magnéticos isolados, né? Ou seja, as linhas de campo do campo magnético, elas nunca vão nascer num lugar ou morrer em outro. Elas sempre vão estar fazendo um circuito, né? Elas sempre vão tender a formar uma estrutura fechada. A lei de Faraday, ela mostra uma ideia ainda mais profunda, tá? Ela mostra o seguinte, que um campo magnético variando no tempo, ele gera um campo elétrico, né? Ele gera um campo elétrico circuitante. Olha aí a ideia de rotacional de novo. Percebe aqui como tudo está encaixado? E a lei de Ampère-Maxwell, ela completa essa história. Ela diz o seguinte, olha, correntes elétricas e campos elétricos, variando no tempo, produzem campos magnéticos. Então, pega a visão, pessoal. Você tem uma equação que diz que cargas são fontes de campo elétrico. Você tem outra equação que diz que não existem fontes ou sumidouros de campos magnéticos, só existe dipolos magnéticos, né? Você tem outra dizendo que o campo magnético gera campo elétrico quando ele varia no tempo, e a outra dizendo que o campo elétrico gera o campo magnético quando ela varia no tempo. Pô, isso aí, gente, isso é a física conversando com você, isso é a matemática exibindo a sua mais bela forma possível, né? Então, percebem que aqui a gente tem uma virada conceitual. Campo elétrico e campo magnético não são objetos distintos. Eles são coisas conectadas. Eles formam uma única coisa. Eles conversam. Eles formam um campo eletromagnético. A luz que você está me enxergando aí, pessoal, é um campo variando para gerar o outro, né? E se um campo gera o outro e o outro gera o primeiro de volta, esses campos podem se sustentar, né, ao se propagar no espaço. É por isso que ondas eletromagnéticas viajam no vácuo, né? Não tem corda, não tem água, não tem ar, não tem meio material. É uma perturbação eletromagnética viajando pelo vazio. É o calor chegando até a gente do Sol, é a luz viajando, é a gente enxergando os confins do universo. Quando o Maxwell calculou a velocidade dessa onda, apareceu um número muito conhecido para a gente, um número que é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, pessoal, a velocidade da luz. Ou seja,
toda essa matemática que aparecia assustadora, que estava preparando o terreno para uma ideia gigantesca. A luz é uma onda eletromagnética. A luz da tela do seu telefone aí, o sinal do Wi-Fi que você está chegando para poder assistir esse vídeo, as ondas de rádio, a radiação que atravessa o espaço, tudo isso, meu povo, está conectado na mesma linguagem que começa lá atrás, quando você tenta entender campo, fluxo divergente e rotacional. E é por isso que Física 3 é muito difícil. Então, pessoal, se você chegou até agora nesse vídeo e gostou, não esquece de curtir, compartilhar, comenta, ativa as notificações para você estar acompanhando os novos vídeos que estão vindo aqui. E não deixe de colocar nos comentários qual física básica foi a mais difícil para você. Comenta aí, Física 1, Física 2 ou Física 3. Mais uma vez eu agradeço e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!